Fala galera, esse é o nosso primeiro podcast do Bardos de Vladivostok. Eu sou o Bruno Valadão, essa aqui é a Ana Karine, nossos amigos Gabriel Cruz, o Beluga. Eu sou o Dot. Galera, eu sou o Bardo Bruno Valadão, eu sou formado em Direito, mas aqui nos Estados Unidos, eu e a Karine, a gente mora aqui em Chicago. Aqui eu tô trabalhando com seguros, tive que refazer a minha vida. Enfim, longa história que fica para uma outra vez. Eu quero também agora deixar o nosso bardo Gabriel, o Beluga, se apresentar um pouquinho. Eu sou Gabriel Cruz, o Beluga, sou formado em Design, me especializei na área de cinema de animação, né? Beluga é meu apelido, aliás, não é meu sobrenome, né? Algumas pessoas têm o costume de achar que é meu apelido, meu sobrenome. Se você está ouvindo esse programa em Portugal, inclusive, sobrenome e apelido, eu sei que são a mesma coisa, mas aqui no Brasil é a forma carinhosa como te chamam. E, além disso, também sou especializado na área de animação e acabei virando professor da área, né? Então, como audiovisual, animação, cinema estão muito próximos a jogos, também tenho um grande interesse na parte de jogos. E essas aventuras a gente vai falar aí sobre outros podcasts. Muitos e muitos que ainda vão vir. Galera, agora eu queria apresentar vocês aí, deixar o Carlos Crestana, nosso querido Dot, falar um pouquinho aí pra gente. Fala aí, Dot. Fala galera, eu sou o Carlos Crestana, mais popularmente conhecido como Dot. Acho que poucas pessoas sequer conhecem meu nome verdadeiro, revelando aqui quase em primeira mão. Eu sou gerente de produto na área de tecnologia, trabalho com inteligência artificial já há muitos anos e agora estou aproveitando essa grande onda de inovação, essa grande revolução que a gente tem vivido. Então tornou o meu trabalho ainda mais interessante. Minha vida com jogos começou, na verdade, com RPG. Os jogos de tabuleiro vieram muito tempo depois. Acho que eu fiz a experiência como muitas pessoas de se apaixonar por uma das primeiras edições de Dungeons and Dragons com aquele dragão vermelho na capa. Foi ali minha porta de entrada para esse mundo. Eu lembro de ver aquela caixa e falar, cara, não tenho a menor ideia do que tem aí dentro, mas tipo, eu preciso, porque é muito evocativo de alguma coisa incrível que tá aí por trás. Por incrível que pareça, não gostava muito de jogos de tabuleiro. Eu sempre achava que, por que a gente vai jogar um jogo de tabuleiro se a gente podia estar jogando RPG? Se a gente vai gastar tempo juntos, vamos jogar RPG. Foi só alguns anos atrás, quando eu me mudei pra Seattle na época, que todos os meus amigos, eu não tinha mais nenhum amigo que jogasse RPG, todos os meus amigos jogavam jogos de tabuleiro, então eu resolvi dar uma chance e acabou que hoje em dia assim, onde eu gasto mais meu tempo é muito mais com jogos de tabuleiro do que de RPG. Maneiro, isso aí. E depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui também, eu, a Karine, o Gabriel, um pouco também do nosso relacionamento aqui com os jogos. Mas eu queria agora que a última barda se apresentasse, que é a minha esposa, maravilhosa, linda, demais, Ana Karine Valadão. Fale aí. Oi pessoal, eu sou a Ana Karine, mais conhecida como Ana aqui no mundo digital. Trabalho com mentorias no Instagram, então se você quiser me conhecer um pouco mais é Ana Karine NS. E foi assim que eu fui descobrindo, principalmente com o Bruno. Na verdade, eu sempre fui muito afeiçoada ao mundo nerd sem saber. E após o nosso casamento, eu descobri que eu tinha realmente uma paixão aí pelos jogos e por essas nuances que só quem é nerd sabe. Então, abracei a causa e aqui estamos com Bardos de Vladivostok. Cara, é o seguinte, eu queria falar um pouquinho também agora, eu acho que seria legal a gente falar um pouco da nossa jornada, nossa relação com os jogos, né? Eu, para quebrar um pouco aqui o esquema, não vou começar comigo não. Eu queria ver se o Gabriel podia falar um pouquinho aí. Fala aí, Gabriel, como é que foi essa tua relação com os jogos? Como é que começou? Foi com board game? Foi com RPG? Com videogame? Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. Muito bem, eu acho que a minha relação com os jogos tem muito a ver com o fato de eu ser irmão mais novo, né? Porque desde quando eu era criança, né, eu via minha irmã. Eu tenho um irmão que é bem mais velho que eu, né? Ele tem 8 anos a mais, né? Então eu já via desde cedo ele com os amigos jogando, inicialmente board games. A gente tinha a primeira edição do War, que na verdade era do nosso pai. Era um quadro meio branco, assim, as cores mais claras e os continentes mais coloridinhos, assim, do que
do que as edições mais que parecem ilustrações mais computadorizadas, né? Era uma coisa bem... Né? A caixinha dos dados era uma caixinha vermelha só escrito War, né? Então era uma coisa bem inicial mesmo, né? Da produção. Era bem simples. Uhum. Então eu via meu irmão jogando muito War com os amigos, depois eu vi ele jogando Master, que era aquele jogo de perguntas e respostas, era um outro jogo que a gente tinha muito hábito de fazer aqui em casa. Acho que as minhas nerdices podem ter começado pelo Master, né? Porque eram aquelas perguntas altamente escabrosas, né? Todo mundo... E, aliás, uma coisa que é muito marcante, né? Dessa característica do mundo pop, né? Da galera que também se chama de nerd, mas também ligado ao mundo pop, é que, por exemplo, todo mundo andava em ciências naturais, ciências, cotidiano, mas na hora do esporte todo mundo parava. Assim, era a parte mais complexa, né, do Master ali, né, onde quem passasse por ali mais rápido certamente era a pessoa que ia ganhar o jogo, né? E aí depois, assim, já no final dos anos 80, início dos 90, um amigo do meu irmão apareceu com uma novidade que ele trouxe dos Estados Unidos, que era um negócio chamado RPG. Né? E aí essa aventura eu nunca joguei com eles, é muito curioso. Aliás, no War eu era aquele cara que ferrava o tabuleiro, né? Jogava o dado no meio, tirava todas as pecinhas do lado e tudo mais. Então eu era sempre o irmão mais novo que atrapalhava, né? E no RPG eu não jogava com eles, eu apenas achava estranhíssimo que repentinamente eles se encontravam no início da noite, né? Por volta de 9 horas e tal, eu ia dormir. E quando eu acordava, eles estavam terminando o jogo. Isso que eu ia te perguntar agora. Então você não jogava era por causa do horário, porque era muito tarde, é isso? Eu não jogava por causa do horário e eu não entendia muito bem a lógica do que eles estavam fazendo. Uhum. Né? E aí, assim, eu fazia a primeira pergunta que eu fiz era quem ganhou. Porque pra mim, todos os jogos até então, tinha sempre um vencedor. E ali, aí isso não, ninguém vence nesse jogo. Mas como assim? Né? E aí eu fui entendendo aos poucos que era uma aventura, cada um era um personagem, que tinha uma pessoa que era o grande mestre, que as pessoas podiam morrer durante a história daquela noite, né? Então nem todo mundo ali, então assim, não havia um vencedor, mas havia uma aventura a se chegar ao final. Então assim, foi o meu primeiro contato. Eu acabei de perceber que a Dilma joga RPG, porque ela disse que ninguém perde, ninguém ganha, todos perdem, mas todos ganham. Ela é RPGista. Mas todo mundo, dependendo do mestre, vai todo mundo perder mesmo. Quem aqui nunca deu, né? Tipo, matou todos os jogadores, entendeu? A culpa é sempre dos jogadores, eu vou dizer. Se isso aconteceu, a culpa não é do mestre, a culpa é dos jogadores. Claro. Em minha defesa, eu falo isso. Muito bom. Enfim, e aí esse mundo do RPG eu fui conhecendo depois. Eu acho que temos até outras aventuras que eu posso contar um pouco sobre essa parceria, essa amizade do meu irmão. Depois ele chegou a tornar numa empreitada, ele chegou a criar um sistema de RPG, mas essa é uma aventura para outros podcasts. Então ali eu comecei. Depois eu, obviamente, fiquei mais... A partir dali, os amigos do meu irmão, passei a ter os meus amigos, a gente passou a jogar RPG, mas eu acho que eu tenho uma preferência muito maior pelos card games, né? Quando saiu o Magic, eu acho que foi um contato inicial que eu tive ali nos anos 90, com aqueles cards mais colecionáveis, e ali eu tive uma grande fase com os amigos, que também eram os parceiros de RPG, mas acho que a gente curtia mais, né, a parte de card games. Os board games, assim como o Dot, depois voltaram um pouco mais tarde. Esses mais diferentes, né, porque não são Banco Imobiliário, Master, War, né, que são um pouco fora desse mainstream dos jogos. Agora, o Magic você descobriu também pelo teu irmão ou foi já teus colegas aí de RPG da escola, sei lá? O meu irmão, ele teve uma empreitada de uma editora, junto justamente com esse amigo que trouxe o primeiro RPG lá pro grupo. Né? Só pra dizer, era o AD&D. Tá? Advanced Dungeons and Dragons. Advanced Dungeons and Dragons. Tá tentando se passar de menos velho. Tá tentando se passar de menos velho. Porque eu peguei antes do AD&D. Então agora tá querendo mandar essa que chegou no AD&D. Quero ver quem vai acreditar nessa daí. Eu também comecei pela caixa preta com um dragãozão vermelho. Exatamente. Quero ver quem é que vai acreditar nessa daí. Mas vai lá. Começou na AD&D, sei. Vamos lá.
eles tiveram uma editora juntos e, além do RPG que eles lançaram também uma revista especializada em card games, que era Black Cloth. Outra história que eu vou contar também em breve. Né? E aí, ali foi a primeira vez que eu li sobre Magic, que eu li sobre os card games. Tinham outros, tinha o Illuminati, tinha outros jogos daquela época. E ali eu comecei a me interessar, de fato, pelos card games. É muito curioso que meu irmão também nunca curtiu muito Magic, mas eles lançaram essa revista por um período, né? E ali que eu entrei. Mas ali eu entrei mais com os meus amigos do que por eles. Eles foram o conteúdo de revista sobre o assunto, né? Cara, Magic foi um sucesso assim, absurdo no Brasil, mas pra mim passou batido. Por incrível que pareça, eu nunca joguei Magic. Até hoje eu não entendo direito. Eu até conversei isso com você. Nunca joguei Magic, verdade. Passou batido pra mim, assim. Eu nunca joguei. Não entendo até hoje a regra. Tentei baixar outro dia o app aí no meu celular. Não entendi nada como é que funcionava. Achei, assim, difícil pra beginner. Posso estar enganado. É pior ainda. Você tem birra com jogos de cartas. Porque eu lembro que eu já falei várias vezes. Vou jogar tal jogo. Vou jogar Keyforge e tal. Você, tenho birra. Não gosto de card game. Não gosto disso. Gosta mais do tabuleiro tradicional, assim. Tem que ter dado, tem que ter Isso também é um pouco verdade. Eu tenho uma certa birra com card game. Não sei porquê, na verdade eu não sei porquê, por exemplo. Enfim, depois eu falo isso. Cara, mas aí do Magic the Gathering você jogou outros jogos também de card games assim, ou só foi Magic mesmo? Como é que foi isso? Por um bom tempo, assim, o Magic, na verdade, eu acho que até o início da minha faculdade eu jogava bastante, depois eu parei. E eu vim retornar, na verdade, alguns anos atrás. Uhum. Porém, eu conheci alguns outros, eu passei por alguns outros, porque também o grande ponto é outras pessoas que também curtam a ideia de card games. Mas eu joguei Pokémon clássico, né? Quando saiu nos anos 2000, o cardzinho game de Pokémon, que inclusive acho que foi o primeiro jogo que eu ensinei a minha filha a jogar. O primeiro jogo de card game que eu ensinei a Gabi foi Pokémon. Durante a pandemia que eu falei, cara, eu preciso de alguém pra jogar Pokémon comigo. Gabi, vem cá. Né? Então, primeira criança de 4 anos... É o bom de ter filhos, não é isso? Não, eu com aquela criança de 4 anos de idade, detonando ela com todos os bichos, matando toda a rodada. E depois de 2 meses eu não consegui mais vencer ela. Porque ela aprendeu como jogar aquele negócio. Ela aprendeu os 150 Pokémons, não é mais 150, eu sei disso, que é muito mais. Mas ela aprendeu os nomes dos Pokémons muito antes de aprender a escrever ou a fazer conta. Inclusive ela me vencia sem fazer conta. Isso aí, filha de Beluga, Beluguinha né? Rapaz. Mas, de Illuminati, eu tenho também uma edição de 97 de uma edição de especial de card game de Star Wars, que não é o atual que lançou agora, né? Que não é. Eu tenho aqui uma caixinha do Império, uma caixinha da Aliança Rebelde, que eu trouxe de fora, né, quando eu viajei pra fora. Então, assim, eu tenho algumas coisas desses colecionáveis, sim. Legal, cara, legal. Dot, vamos falar um pouquinho da tua jornada aí com os jogos. Eu queria dizer que o Dot, ele é a nossa inteligência artificial. Ele fala que ele trabalha com inteligência artificial, né? Mas, na verdade, ele não é uma pessoa de verdade. Ele é a nossa inteligência artificial. Tanto que ele não aprendeu no início do podcast que o nome dele era Carlos Crestano. Ele se apresentou como Dot. Alucinação, aí depois... alucinação. Não, olha, Carlos Crestano. Aí ele tá aprendendo agora. Verdade. Foi uma novidade pra mim também. Mas, cara, o Gabriel começou a contar a história dele. Eu inclusive, lembrei que eu conheci o RPG pela famosa caixa preta de Dungeons and Dragons, aquele dragão maravilhoso. Inclusive, ouso dizer, uma das melhores ilustrações que eu já vi até hoje. Assim, já vi muito artista, tem muita produção artística depois daquilo, mas é impressionante como aquilo ali ainda é, assim, evocativo de todo mundo que o RPG traz pra você. E eu lembro que eu passava indo pro colégio, eu vi pela primeira vez numa papelaria que tinha perto da minha casa. E eu lembro que eu ficava olhando para aquilo, assim, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu falei, cara, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. E ficava tentando convencer meus pais, entendendo? Tipo, não, vamos juntar aí o aniversário com o dia das crianças, sei lá, alguma coisa que eu queria aquilo. E aí, finalmente, ganhei. E, cara, as regras complicadíssimas, assim. Outro dia eu peguei aqui para dar uma olhada e falo, pelo amor de Deus, cara, quando você compara isso com 5ª edição, assim, nem parece que é o mesmo sistema. Bom, não é o mesmo sistema, mas nem parece que é o mesmo jogo, assim. E aí eu lembro que agora a ideia era assim, tá, como é que eu faço pra jogar isso, assim? E tentar jogar com a galera do colégio, o famoso drama de todo jogador de RPG, né? Você lê
se apaixona pelos cenários, aprende as regras e quer jogar, e é difícil achar as pessoas pra jogar, assim. Então no colégio eu tive um pouco disso, mas acho que foi na faculdade que eu consegui, assim, encontrar mais gente pra jogar. Até porque já na faculdade foi quando eu descobri o Vampiro à Máscara, que aí, cara, um mundo completamente diferente, assim. Eu lembro de ter mestrado algumas longas sessões de aventuras do Sabá. Na época eu fazia a faculdade de Biologia. Eu fiz informática, mestrei com a galera da faculdade de informática, fiz um período, saí, fiz um ano de Biologia, mestrei algumas boas campanhas com o pessoal da faculdade, depois saí e fui pra engenharia. E aí também, com o pessoal da engenharia era muito mais D&D do que qualquer outra coisa. Na verdade jogamos também muito Mago Ascensão, junto com o Vampiro. Enfim, e aí foi um pouco assim o meu percurso. Curiosamente, com card games, assim, Magic, desde o colégio tinha pessoas que gostavam. Mas como a gente era meio lascado de grana, pra mim a ideia de um jogo que eu ia ter que ficar comprando coisas era, tipo, completamente inaceitável, assim, tipo, cara, não posso, não tenho... Comprando cartas e mais cartas pra poder ter um baralho melhor, né? Exato. E aí eu olhava, assim, os meus amigos com aquela cara de viciados, assim, querendo comprar mais booster pack, e o cara tinha um fichário. Então, pra mim, tudo aquilo era assim, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim porque eu nunca vou ser capaz de ter isso, entendeu? Então era uma coisa que me segurava. Numa época depois, assim, já no começo da faculdade, eu tinha um vizinho, tinha tanto, mas, cara, ele tinha tantas cartas de Magic. Chegava na casa dele pra gente jogar Magic, porque ele tinha vários decks prontos. Então, eu me divertia jogando e eu não precisava fazer a parte que eu nunca curti de Magic, que é deck building. Então eu chegava lá, eu falava, me dá o seu deck vermelho de Goblin e Bola de Fogo aí, que hoje eu quero jogar sem. O deck preferido que ele tinha era deck verde de Elfos, obviamente. Elfo de Llanowar pra caramba. Então você baixava a mana que nem um louco e de repente botava um monstro bizarro lá, 7/7, pra destruir tudo. Aí esse foi o meu percurso do RPG. Em algum momento, assim, final da faculdade, na época que eu depois comecei o mestrado, os meus amigos, assim, que a gente jogava bastante RPG, começaram a entrar no mundo de board games. E eu não conseguia entender por que você jogaria alguma coisa que tem um limite, assim. Cara, a sacada do RPG é que você pode fazer qualquer coisa. Não tem nada pré-determinado. A história pode ir pra qualquer lugar. E isso pra mim era sempre muito atraente, assim, cara. É a coisa mais legal do RPG, é que você pode ir pra qualquer lugar com a história. E ele falou assim, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Eu falei, cara, a gente se juntou pra jogar RPG. Você tá querendo dizer que você vai jogar um negócio que tem, tipo, tem vencedor e perdedor, como o Gabriel tava falando, né? Assim, tem vencedor e perdedor, tem hora pra acabar. E aí, quando o jogo de tabuleiro termina, eu lembro que isso era uma coisa que me incomodava, assim. Quando ele termina, acabou, assim. Você vai começar uma nova partida, você não continua de onde você tava. Claro, hoje vocês têm jogos Legacy, assim, né? Que você vai fazendo uma campanha. Mas eu lembro que eu era tão fissurado no RPG que eu não conseguia ver esse mundo. E aí, claro, vim aqui para os Estados Unidos, todos os meus amigos, na época, ninguém jogava RPG, outra fase da vida, acho que isso também contribuiu, assim, uma fase onde você tem muito menos tempo disponível, RPG consome muito tempo para preparar e tal, as sessões em si. E aí os amigos nerds daqui, eles estavam jogando jogos de tabuleiro. Acho que o primeiro jogo de tabuleiro que eu joguei... eu já tinha jogado Catan por um tempo. Gostava, mais ou menos, e tal. Joguei várias expansões. Mas aí o primeiro que eu joguei e falei, cara, isso aqui é algo diferente, foi o Scythe. Que inclusive... Bom, tá ali em algumas trocentas caixas. Isso daí depois vai ter um vídeo só sobre Scythe e todas as expansões. E eu falei, cara, não, isso aqui é muito maneiro. Acho também que pelo fato que é um jogo que tem uma arte muito evocativa também, quem conhece... vai entender o que eu tô dizendo. Ela tem essa questão de que você se transporta para um outro mundo, assim. As regras estão acontecendo, o jogo tá acontecendo, mas a arte é muito... bonita, assim, é muito profunda, misteriosa, arcana. Então, acho que isso ajudou a me fazer entrar mais no mundo dos jogos de tabuleiro. E aí, cara, depois que eu entrei, não saí mais, então... Eu fico negociando aqui quantos jogos eu vou comprar, e aí eu perco as negociações, mas compro mesmo assim. Então,
tem esse orçamento aí que tá estourado, entendeu? Há muito tempo. Eu posso ser pego um dia em pedaladas fiscais de tanto dinheiro que eu gastei com com jogos de tabuleiro nos últimos tempos. Jogos de tabuleiro, né? Exatamente, Eu estourando o conheci orçamento. Saifa através de você, né? Quando você ainda morava em Seattle, você me apresentou, eu fui lá, fui em Seattle, joguei com ele, com a Maria Paula, MP, né, a esposa dele, enfim, com os amigos. E o que me chamou muita atenção do Saifa, primeiro por ser um jogo assimétrico, eu adoro jogos assimétricos, como o War of the Ring também, mas eu acho fantástico os jogos assimétricos, que para quem não sabe, um jogo assimétrico, né, é um jogo que cada jogador tem uma estratégia diferente para ganhar o jogo. Então isso é muito bacana, não é tipo igual War. War todo mundo tem aquela mesma estratégia assim, você pegou uma carta, você tem que ganhar, sei lá, 2 continentes e mais uma à sua escolha, alguma coisa tipo assim, ou então destruir exército tal. Não, ali você realmente tem uma estratégia diferente, no sentido de que, pô, sei lá, o cara da facção tal, é facção que fala, né, Dot? Facção, né? Acho que sim. Enfim, facção tal lá do Saifa, cara, o cara pra ganhar ele tem que, tipo assim, construir muito, tipo assim, minério, o timber, né, madeira e tal. Enquanto que o outro, na verdade, ele tem que tentar, talvez, sei lá, conquistar os outros ali, destruir os outros. É uma estratégia totalmente diferente, eu acho isso irado. Mas o que me chamou a atenção mesmo também bacana foi o fato de misturar naquela coisa assim, tipo da Segunda Guerra Mundial ali, Primeira Guerra, com coisas futurísticas. Eu achei isso muito irado. Tem os mechs ali, eu falei, caraca. E a arte, não, a arte realmente é fantástica. Mas cara, eu queria te fazer uma pergunta, Dot. Você falou assim que por muito tempo você jogou RPG e tal, Vampiro, né, praticamente, né, tomou muito do seu tempo aí de RPG. Mas os jogos tabuleiros, você tava falando, toma muito tempo, mas tem muitos jogos tabuleiros também que tomam muito tempo, né? Só o setup de alguns jogos aí, às vezes é 40 minutos, 1 hora. E aí, como é que tu faz pra... A minha pergunta é, como é que tu faz pra conseguir conciliar esse tempo aí? Porque a gente sabe que todo mundo que é casado, com filhos e tal. Como é que tu faz, cara, pra conciliar isso aí? Eu queria... só uma curiosidade minha. Cara, isso é bem verdade, que essa promessa de que o jogo de tabuleiro vai ser necessariamente curto não necessariamente se cumpre. Mas primeiro, quando eu tô com a Maria Paula, minha esposa, a gente quer jogar alguma coisa, a gente tá com amigos, acho que a primeira coisa que o jogo de tabuleiro te dá é que ele te dá uma opção, assim, quanto tempo você quer se comprometer com isso. E os jogos, de modo geral, eles têm nas suas instruções quanto tempo vai demorar. Dica: aquelas instruções nunca são verdadeiras. Ignora aquilo solenemente. A dica, vai no Board Game Geek, melhor site, obviamente, de jogos de tabuleiro, e lá você vai ver o que a comunidade costuma dizer sobre quanto demoram os jogos de verdade. Mas então, assim, primeiro, antes de começar, digamos, a aventura, você diz assim, cara, quanto que eu quero me comprometer aqui? E é interessante que todos os jogadores concordam com isso, né? A gente vai jogar um jogo de 20 minutos, vai jogar um de 40, ou de 3 horas e 40. Então isso já ajuda. Outra coisa, você falou do tempo de setup, aí esse é um outro hobby que tá consumindo aqui meu tempo, mas acaba também tendo uma boa interseção com os jogos de tabuleiro, que agora eu tenho uma impressora 3D, cara, e aí o que eu mais imprimi até agora, e vão ter vídeos em breve sobre isso, são organizadores para os jogos de tabuleiro. E aí a sacada é que você consegue pegar todo o seu jogo de tabuleiro, que tem um tempo de preparação e de arrumar depois, às vezes de tipo 20 minutos, o Bruno Valadão sabe que isso é verdade, tem jogos desses, e aí você faz em 5 minutos porque você imprime caixinhas em que tudo que você precisa fazer é botar em cima da mesa, as pecinhas já estão sempre separadas, tá tudo organizado, e então isso ajuda muito, assim. Por fim, uma outra coisa que, bom, eu sou engenheiro de formação, trabalho como gerente de produto numa empresa de tecnologia, com AI, como eu estava falando. Então, assim, eu tenho um lado meio de ciência de dados um pouco forte. Então, o que eu faço, não sei nem se eu me sinto muito à vontade, assim, não sei se eu sinto vergonha ou orgulho de falar isso, depende de quem estiver ouvindo isso daí, mas eu tenho um app que eu registro todos os jogos que eu jogo, eu registro quem ganhou, quem jogou com que facção, quanto tempo demorou, e mais outras coisas. Se eu começar a falar, talvez vocês fiquem um pouco assustados. O cara virou um americano mesmo, né? O cara é fascinado por estatística. Porque se tem uma coisa que o americano é fascinado, galera, é estatística. Eu não sei se vocês já viram esportes, coisa aqui deles da NBA, NFL. Os caras falam de coisas de... Não, porque agora ele bateu um recorde de respirar mais por 30 segundos. Ele respirou 57 vezes mais do que o fulano tal em 1954. É umas coisas assim muito bizarras, estatísticas só...
virou americano, quer dizer, chegou aqui nos Estados Unidos. Não, em minha defesa eu quero dizer, a definição de diversão nerd, que vinha já da minha época de faculdade, era: a diversão nerd é você bota número em tudo, quando os números aumentam porque você está se divertindo mais. E é basicamente isso, tá sempre otimizando as coisas. E Eu acho que isso é uma justificativa pra tua competitividade, viu? será que eu sou Mas competitivo eu era o Nemesis assim? dele, não sei se ainda sou, mas ele me disse outro dia aí que eu era o Nemesis dele, nesse bloco. Exato. Tem apps que Isso ainda calculam também. Depois a gente vai mandar como dica isso daí. Os apps que calculam quem mais ganhou de você, de quem você mais ganhou, e vai te definindo como Nemesis, assim. Cara, muito legal. Ele por um tempo, não sei se ainda sou eu, mas... Outra coisa que também é importante que esses apps me ajudaram é o seguinte. A Maria Paula, minha esposa, ela não é nerd assim. Então, ela começou no mundo nerd com jogos de tabuleiro. A gente casou, veio pra cá, começamos a jogar jogos de tabuleiro e ela entrou nisso daí. E aí, obviamente, eu entrei um pouco sem muita humildade. Toda vez que eu ia jogar com ela, sei lá, bom, ela não é nerd, eu sou nerd, faço isso há muito tempo. E, cara, inúmeras vezes ela, tipo, me destruiu, assim, nos jogos. E eu falo assim, cara, como assim, sacou? Ela acabou de aprender, tá jogando e tá me destruindo aqui. Então talvez parte da minha motivação pra ter essas estatísticas é pra, tipo, poder dizer assim, não, você me ganha na maioria das vezes nesses jogos aqui, mas nesses outros aqui, entendeu? Talvez tenha sido um pouco uma tentativa de sei lá, salvaguardar alguma dignidade, entendeu? Que ainda me resta. É a cara dele. É a cara desse rapaz. Gostei do que tu falou. Bacana. Inclusive, me identifiquei muito. Vou aproveitar para começar já a falar um pouquinho também da minha história. Cara, eu lembro muito, assim, eu com mais ou menos 5, 6 anos de idade jogando jogos de tabuleiro. Foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar, assim como o Gabriel, War, com certeza. É clássico, né? Mas também joguei muito aqueles jogos de investigação, que tinha tipo detetive. E aí depois fui pro Scotland Yard. Inclusive eu tenho aqui em inglês, em algum lugar tá aqui. A gente comprou em inglês aqui. E esse aqui é o War, né? O Risk aqui, a gente tem o War em inglês também. A gente comprou, eu falei, cara, eu quero ter todos os jogos que eu tinha no Brasil. Aí a gente comprou aqui tudo em inglês. Mas ó, eu lembro muito disso. Assim, até uns 10, 11 anos de idade, eu tinha vários joguinhos. Jogo da Vida também tinha. Eu tinha vários... Banco Imobiliário, obviamente. Os clássicos, né? Jogo da Vida é o clássico The Sims de tabuleiro, né? O The Sims. Exatamente, The Sims. maneiro. E cara, o Jogo da Vida era legal porque era o único jogo de tabuleiro. Não, perdão, o War também. Mas eram os únicos 2 jogos que a gente jogava lá em casa, a família toda. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Era War e Jogo da Vida. Os outros não. Os outros, meu pai e minha mãe não tinham interesse em jogar, não. Aí eu tinha que chamar os amiguinhos e tal. Foi muito legal. Então, assim, a minha primeira inserção, vamos dizer assim, nesse mundo aí de games, assim, de mesa, né? Foi com jogos de tabuleiro, board games. E aí também veio videogame, mas aí videogame, nem sei se entra aqui no nosso. Mas aí logo depois, entra também, né? Vai entrar também. Então, aí eu peguei o Nintendo. Pô, trouxe lá do Japão o meu Nintendo. Foi um negócio assim, absurdo, né? O de 8-bit, tá? Foi um negócio a ponto de todo mundo queria ir lá em casa. Todos meus amigos, colegas queriam ir lá em casa porque eu tinha um Nintendo. Esse mesmo, de 8-bit. Maneiríssimo. Caramba. E aí foi legal pra caramba. E cara, eu lembro que por volta de 10 ou 11 anos, não lembro exatamente, foi quando eu tive a primeira vez eu ouvi falar de RPG. Eu morava num prédio, né? Era um prédio, e aí tinha um dos nossos vizinhos, o pai dele, ele trabalhava pra Marinha, e ele estava sempre constantemente viajando no mundo todo e trazia brinquedos pro filho. Brinquedos estrangeiros, né? Importados. E aí ele trouxe uma vez RPG. E aí ele trouxe a famosa caixa preta, né? Com o dragão vermelho e Dungeons & Dragons. E aí foi a primeira vez que eu vi, assim, RPG, eu fiquei fascinado. Eu falei, gente, é muito maneiro. Justamente pelo fato de não ter um vencedor, não ter perdedor, ou todo mundo ganha junto, ou, né, alguém morre. Cara, era aquela coisa da criança, sabe? De você poder criar aquelas histórias. E eu sempre fui muito contador de história. Eu tive, assim, por muito tempo, assim, na minha infância, nego me zoava, porque eu ficava inventando essas histórias. E, assim... Eu me descobri, eu falei, gente, eu tenho esse skill aí de contar história, e não à toa eu virei DM, né? Virei mestre, e eu sempre gostava. Não só por isso, né? O fato também de ninguém querer ler as regras, e eu adorava ler as regras, também me jogou para ser mestre, sendo sempre o narrador, porque eu tinha que meio que explicar, né, para todo mundo as regras e tal.
E aí acabava também virando narrador do negócio. Mas eu já gostava mesmo, a verdade é essa. Eu curtia, sabe, ter que criar um mundo, criar os NPCs, interpretar eles. É assim, eu falei, cara, por que eu vou jogar com um personagem só se eu posso jogar com 20 em uma sessão, entendeu? O Smash joga com todos, né, os NPCs. Aí eu falei, pô, é muito mais divertido e tal. Dá muito mais trabalho, é verdade, mas é divertido. Então, assim, a minha experiência com RPG foi maravilhosa. E hoje em dia, eu ainda acho que de todos os jogos, é o que eu mais curto mesmo jogar. E o que mais joga. E é o que eu mais jogo. Porque, diferentemente do Dot, eu dei sorte dos meus amigos de infância. Até hoje, a gente joga há 30 anos juntos já. Até mais, assim, não, 30 mais ou menos 30 anos já jogando juntos. Só que, obviamente, a gente joga online hoje em dia, né? A gente joga online, cada um na sua casa. Até porque eles moram toda semana. Faz isso, pô, faço isso aí, sei lá, desde que eu me mudei pra cá. Então são 10 anos aí que eu, sabe, firme e forte, toda semana a gente joga. Mas os jogos de tabuleiro eu nunca esqueci. Foi uma coisa assim que... Assim, essa paixão mesmo pelos jogos de tabuleiro voltou, acho que de uns 5 anos pra cá, mais ou menos. Tá? Eu tava assim, meio adormecido, porque eu entrei mesmo a fundo no RPG. Mas de uns 5 anos pra cá, eu acho talvez pelo fato também de estar um pouco mais com as pessoas, entendeu? Porque é muito legal jogar online, mas nada se compara com você estar ali no presencial, né? Com as pessoas. É um tempo de qualidade, né? Isso, é um tempo de qualidade e tal. E aí o que acontece? Eu, de certa forma, comecei a voltar para os jogos de tabuleiro por causa disso. Encontrei também alguns amigos aqui, inclusive alguns gringos, né? Que curtiam também. E eu falei, cara, eu vou começar a comprar. Esse War of the Ring aqui, por exemplo, né, que é a Guerra do Anel, fui tão viciado que eu consegui viciar um amigo meu que mora em Los Angeles. E a gente pelo menos já umas 5 ou 6 vezes eu fui pra lá só pra jogar esse jogo com ele. Ele veio aqui pra Chicago só pra jogar comigo. É nesse nível de vício. De passar pra ser bom, passar um fim de semana só jogando. Eu ia pra lá, eu chegava na sexta-feira à noite e só voltava domingo e a gente ficava o fim de semana jogando. Mas assim, era uma partida atrás da outra. É nesse nível de vício. E ele também vinha aqui pra Chicago e a gente fazia a mesma coisa. Cara, Que, na verdade, foi o que acabou acontecendo. Porque a gente se conheceu através do Gabriel, né? Mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. E aí, eu morando em Seattle, o Bruno morando em Chicago. Falei, cara, por que você não vem aí, passa o final de semana e tal? E no fim das contas, que a gente veio o final de semana inteiro, ficou jogando Scythe. Pois é, eu tenho registrado aqui todas as partidas de Scythe, sei quem ganhou, sei quem perdeu, sei os dias que foram, entendeu? Eu lembro porque, cara, Scythe é um jogo que demora, 2 horas no barato, assim, e eu lembro, cara, que ele jogou muito, assim, eu falei, cara, não acredito, eu consegui jogar tanto Scythe, assim, no final de semana, entendeu? Não, e foi muito legal eu ter conhecido o Scythe através de você. Porque, cara, não tem nada mais recompensador pra mim do que conhecer um jogo novo com alguém que é viciado naquele jogo. É muito legal. Quando a pessoa só gosta de um jogo assim, tá, ok. Mas quando você vê que a pessoa é viciada, a pessoa gosta mesmo, a pessoa tem... Cara, já te dá um... É o que eu digo, por exemplo, pra Karine. Se um dia eu for à França, porque ela é apaixonada pela França, morou lá, né, pra quem não sabe. Então eu falo pra ela, se um dia eu for à França, que eu não fui ainda, eu só quero ir com ela. Porque ela vai me trazer uma paixão assim, que ela vai falar, amor, olha, eu fui aqui, eu fui ali, eu morei aqui, mas não sei o que e tal, eu conheci fulano. É outra coisa. Quando você vai pra um lugar, ou você... enfim, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, o fato é, eu ter conhecido o Scythe por ele, eu já gostava, como eu falei, de jogos assimétricos. O Scythe é considerado, se vocês forem pesquisar, é considerado um dos melhores, entendeu, de todos os tempos. E ainda conheci por um cara que é ficcionado pelo jogo. Então, assim, eu fiquei viciado também. Só pra provar a nerdice aqui, já que esse é um grupo meio nerd, né? Eu não deveria me envergonhar disso. Mas eu quero dizer aqui, ó, primeira partida, 27 de maio de 2021. Última partida, 30 de maio de 2021. A gente jogou nesses 3 dias, nesse final de semana, 7 vezes. 7 vezes, cara. Scythe. Cara, e as partidas são longas. E as partidas são longas. Então foi então, 7 vezes, assim, é muito. Um excelente uso do tempo no final de semana. Foi legal mesmo. MP foi bem paciente, viu? Foi legal. Não, mas ela curtiu. Ela jogava junto. Jogou com a gente, Tá bom. Ela jogou, teve alguns amigos gringos dele também que estavam lá, jogaram com a gente, foi bem legal. 2021 a gente só tinha um filho, então as coisas estavam bem tranquilas, assim. Dava pra jogar, dava pra fazer churrasco, tava mais tranquilo. Acompanhando aqui a trajetória de vocês, vendo o Dot falando que
ficava incomodado com o D&D daquele tempo, aquela caixa vermelha com aquela quantidade ínfima e absurda de regras para entender. Me pergunto porque, Dot, eu sei que você é um pouco mais novo que eu, né? Mas você já jogou GURPS? Cara, já. Muito GURPS. É muito. Uma coisa que é infernalmente cheia de regra que você olha. Talvez por isso que o D&D tenha funcionado de primeira aqui no Brasil assim tão facilmente. Porque o GURPS era tão infernal de regras e era, pelo menos assim, dos anos 90, um grande boom, né? As pessoas jogavam. Eu joguei muito GURPS. Eu joguei muito GURPS. Mas, cara, as regras eram infernais. Era uma coisa absurda. Eu tenho até aqui hoje o módulo básico que eu falo, gente, por que eu usei isso na minha vida? Cara, minha lista de tarefas tá ainda que eu tenho que fazer antes de morrer é pegar a porcaria do manual básico de GURPS, o módulo básico, e reler a tal da regra molinete. Que quando eu era criança eu não conseguia entender o que aquela regra tinha a ver com o quê. Entendeu? No meio do combate tinha um negócio de regra molinete. E eu falei, cara, molinete é um negócio de pescar. E eu lembro, eu ficava com isso na cabeça. Mas o GURPS foi o que permitiu você poder jogar no cenário de Supers, que era a parte que ninguém mais entregava, só o GURPS, que era você poder jogar RPG agora como super-herói. Pra quem cresceu... Eu vou falar muito mal de GURPS, mas eu curti muito GURPS. Assim, tem aquelas zoações que fazem, que virou até meme já, tipo assim, GURPS era mais real que a realidade. Umas coisas assim, entendeu? Porque tinha regras, tipo assim, tá caindo uma pedra, você tinha regra mesmo, física, assim, ele colocava lá, 9 metros por segundo. As coisas muito loucas, assim, que só no GURPS tem, entendeu? Se você caía, se o personagem cair no chão, você podia morrer, como na realidade. Porque se você cair no chão, você se bate com a cabeça, você pode morrer. No GURPS também podia acontecer. Então as coisas assim, muito assim, sabe? Eu falo, cara, é meio estranho. Obviamente, quando eu joguei GURPS, né, eu falei que eu joguei muito, a gente não usava essas regras todas, assim, avançadas. Algumas a gente até que usava, pra ser sincero. Mas a maioria das vezes a gente jogava mais com as regras básicas mesmo. Mas o legal do GURPS, cara, é que podia fazer tudo. Pra você ter um exemplo, eu falo isso até hoje. Uma das sessões de RPG mais legais que eu narrei até hoje na minha vida foi em GURPS. Foi em X-Files. Eu aproveitei o GURPS como você podia usar tudo. O GURPS ele servia pra qualquer genérico, era um módulo genérico. Eu usei, na época, o Arquivo X estava assim, bombando, anos 90, só se falava em Arquivo X. E eu era viciado em Arquivo X, obviamente. Então, assim, eu criei uma aventura de Arquivo X com meus amigos. Eu narrei e tal. E, cara, até hoje todo mundo fala, Bruno, tu arrasou. Foi muito bom, foi muito legal. E eu gostei, eu curti. Eu lembro que a gente começou a jogar, tipo assim, 9 horas da noite, a gente só terminou 6 da manhã. Também era normal isso. A gente literalmente virava a noite jogando, entendeu? Então, assim, foi muito legal. E foi GURPS. Então, assim, Pô, legal você falar isso, porque eu joguei muito GURPS, joguei muito D&D. Deixa eu ver se eu peguei algum sistema mais complexo, mais difícil. Joguei depois Vampiro, assim. Inclusive, eu tava lembrando, cara, que a primeira vez que eu vi Vampiro, acho que eu não era uma criança, assim, e eu ia pra uma tia minha tinha um sítio que durante um tempo ela tentou fazer um hotel, fazenda e tal. E eu lembro que eu era criança, e aí um dia foram uns adolescentes se hospedar lá, e eles tinham o Vampiro à Máscara, e era uma coisa assim muito, sei lá, tinha um quê de subversivo, assim, sabe? Era a primeira edição. Monstro, né? Você é um monstro. Não, era a primeira edição, assim, e aí não sei se vocês lembram, assim, tipo, o Malcaviano tinha uma camiseta escrito "Me amarra numa metranca". Então tinha uma coisa assim, não era só o vampiro, assim, era uma coisa assim, cara, a gente não é mais assim, pela aliança pra salvar o rei e a princesa, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. E eu lembro de não ter jogado, mas durante aqueles dias que eles estavam lá e tal, de ter folheado o livro e falar assim, cara, o que é isso? Depois eu voltei pra casa e fui atrás, assim. E aí, pra conectar com o que você tá falando do GURPS, é engraçado, porque eu acabei desconectando, assim, do RPG nos últimos anos um pouco. Fui mais pros jogos de tabuleiro, até que eu descobri os sistemas Powered by the Apocalypse, né? O Apocalypse World, o Dungeon World... PBTA. PBTA, né? O Blades in the Dark, que pra mim, eu colocaria assim, se de um extremo tem o GURPS,
no outro, que é um sistema simulacionista, né? No fim das contas, é quase uma engine, né? Você é um Unreal ali rodando uma simulação física do mundo. E aí, do outro lado, eu descobri que existe um mundo de RPG onde você tem não uma engine física, não uma simulação física, mas um motor de geração de histórias, assim. É um RPG onde a engine é narrativa, assim. Então você rola o dado não para saber o que aconteceu nessa simulação física do mundo. Você rola o dado para saber para onde a história vai, assim. E obviamente são sistemas muito mais leves, assim. Então acabou se tornando assim, quase uma paixão minha. Eu sei que a gente vai ter com certeza papos aí só sobre esse assunto, entendeu? Eu sempre falo minha frase polêmica que as pessoas discordam, mas eu defendo até o fim, que é que tipo, Dungeon World entrega, entendeu? Aquilo que D&D promete, entrega mais ainda do que D&D. E agora vai ter porrada, hein? Será? Será? No próximo podcast a gente vê isso aí. Será? Teremos bons. Eu acho que, como a gente falou um pouco dos card games, dos board games e do RPG, também é interessante falar um pouquinho da nossa relação com os jogos eletrônicos, né? Que é também uma categoria que a gente pretende trabalhar aqui nesse espaço dos Vladivostok, né? Que afinal de contas, e eu diria, né, que nesse aspecto, para mim, eu queria saber também um pouco de vocês, mas para mim a relação ela é muito nostálgica e dois é um pouco mais como é que eu vou dizer? É um pouco mais vintage mesmo, né? Então eu acho que o primeiro videogame da minha, assim, eu via fliperama na rua, né? As pessoas, sei lá, aquele bar que tinha aquele fliperama que você botava a ficha e jogava, você tinha isso. O primeiro videogame caseiro que eu vi foi na casa de um amigo meu, que foi o Atari 2600, que tem um aqui atrás, né? O primeiro jogo que eu joguei foi o Enduro, né? E o primeiro videogame que eu vim a ter foi... Aí, Bruno, você foi privilegiado com o Nintendo japonês, né? O famoso Family Computer, o famoso Famicom, né? Eu tive o Phantom System, né? Que aí eu acho que isso é um papo com podcast. Mas eu falo assim, é um papo com podcast à parte, né? A história do 8 bits no Brasil, que é uma conversa, gente, deliciosa. E assim, polêmica, cheia de polêmicas. Mas era um Nintendo, né? Era uma versão, era um jogo brasileiro que era compatível com o sistema Nintendo. Era o Nintendo brasileiro. Nintendo, pois é. Então, quando tiver falar disso, a gente entra depois nesse assunto. E aí eu virei um nintendista nessa época. Depois eu vim a ter o Super Nintendo. Tinha os amigos que tinham o Mega Drive, o Master System, e nós éramos rivais, então eu vivi essa época da luta Nintendo versus Sega, né? Que era uma... Inclusive, era a galera com que eu jogava Magic, a mesma galera com que eu jogava RPG. Veja você, esse grupo tá sempre muito próximo. Aí também é a mesma galera que eu jogava board game. Né? Enfim, depois teve o N64, né? Então a gente vivenciava muito. Mas uma das coisas que eu queria falar disso, e é muito interessante porque talvez hoje, para uma geração digital que joga muito online, etc e tal, o videogame, ele era uma experiência social, né? Principalmente nos anos 80 e 90. Porque além de você jogar com os amigos em casa, cada um com controle e tudo mais, você tinha um grande fenômeno das videolocadoras. Né? Ia na locadora, não era só com filme que a gente fazia isso, não era só com DVD e videocassete que a gente fazia isso. De games. Oi? Era para alugar as fitas. Só que nessas locadoras de games, você também, por exemplo, o Super Nintendo, ele era, no início dos anos 90, ele era uma grande novidade. Né? Então nem todo mundo tinha o Super Nintendo em casa, nem todo mundo tinha como ter. E a locadora botava lá um espaço com o Super Nintendo, 2 controles. Ela botava a televisão e o console numa caixa, como se fosse um grande fliperama, e alugava por hora. Né? E a galera ia lá, não só para jogar, mas para ver os outros jogando. Então, assim, era uma experiência de troca, de fala. E aí uns alugavam, outros ficavam lá jogando. Então, era uma experiência também de socialização muito bacana, né? Nesse início. O primeiro tweet, né, cara?
Twitch da galera. Twitch foi aquelas, né, locadoras de games. O pessoal ficava assistindo os outros jogarem. Outros jogarem, comentando, fazendo torcida junto. Era uma experiência muito legal. Eu lembro disso, cara. E aí, eu fui o único que ainda não falou de Mora, né? Eu sou do Rio, eu tô no Brasil, viu? Né, pessoal lá fora, mas eu estou aqui no Brasil, sou do Rio de Janeiro. Alguns duvidam que eu esteja no Rio de Janeiro por morar num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes. Né? Zona rural. Isso aí já então, isso que eu comentar, naquela época, era um recreio zona rural, praticamente zona rural. Então, assim, a locadora era uma lojinha que eu andava, sei lá, 2 km para chegar nela. Sim, né? E hoje terra, de barro, né? Chegava lá e a galera se encontrava, e justamente por ser talvez a única locadora de uma região de mais de 5 quilômetros, né? Mais de um raio de 10 quilômetros era a única locadora, era onde a galera se encontrava mesmo para a experiência de jogar videogame na locadora. Então, assim, fazia grandes sucessos, né? Então, como é que foi para vocês a experiência também de jogos eletrônicos? Como é que nesse aspecto do campo social, né? Do campo do... Cara, foi irado. Comigo foi irado. Eu também, meu primeiro videogame foi o Atari. Aí depois foi o Nintendo. Depois eu pulei. Eu quebrei essa rivalidade. Do Nintendo eu fui pro Mega Drive. E aí ficou aquela coisa assim. E depois disso eu fiquei muito tempo sem ter videogame, aliás. Eu fiquei teve um hiato muito grande e aí eu só fui ter um PS4. Né, do Mega Drive eu fui ter um PS4. Olha o hiato aí de quase, sei lá, 20 e poucos anos aí sem ter um videogame em casa. Mas sempre jogando, só que eu jogava pelo computador. Aí eu entrei naquela de começar a jogar, né, jogos de PC por muito tempo. Hoje em dia eu não jogo mais, não tenho nenhum game de PC, nem curto mais, engraçado. Eu perdi esse hábito, mas eu fiquei por muitos e muitos anos só jogando jogo de PC. Mas, cara, assim como você, foi muito legal porque eu conheci gente... eu fiz amigos, inclusive, na escola por causa de videogame. Pessoas assim que eu jamais seria amigos, porque eram pessoas totalmente diferentes. Não eram assim, eram pessoas assim, às vezes, de, sei lá, outra classe social, outra forma de pensar. Enfim, era assim, aquela pessoa que jamais teria sido minha amiga. Mas o videogame nos juntou, entendeu? A gente começava a trocar, eu tava às vezes conversando com uma pessoa sobre um jogo qualquer. Aí essa pessoa, que eu nunca teria sido amigo dela, chegava, pô, peraí, tu joga esse jogo também? Não, mas eu tenho esse jogo. E aí começava, não, mas tu conseguiu passar aquela fase? Como é que você passa? E aí, cara, ficava assim, a gente ficava trocando como passar de fase, sabe? Era muito legal. E aí eu criei amizades assim, por causa de videogame. Inclusive, um dos meus melhores amigos, que hoje mora em Portugal, ele foi meu melhor amigo por, sei lá, quase 20 e poucos anos da minha vida. E eu comecei a conversar com ele por causa de videogame. Na escola, na quinta série, no Van Gogh. Eu também, assim como o Gabriel, eu também sou carioca, né? Na época eu morava na Tijuca. E aí foi assim que a gente começou. A gente começou a jogar. Depois a gente descobriu milhões de coisas afins. Tanto é que ele virou meu melhor amigo, que ele também jogava RPG. Assim como eu também lia quadrinhos, colecionava quadrinhos da Marvel. Enfim, era um nerdzão igual a gente. Então. Mas eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Entendeu? O que realmente juntou a gente foi o videogame. É uma coisa interessante. Mas cara, o videogame de fato é algo assim que a gente pode até explorar isso com certeza no outro podcast. Tem esse lado aí social muito forte, né? Até hoje, eu acho, né? Bruno, você ia na Videogame Center, Bruno? Ia. Top Bitinho da Tijuca, segundo Ia andar. na Videogame Center. Era muito bom, cara. E lá tinha isso que você tá falando, né? Tinha os videogames que o pessoal alugava por hora. Era muito bom. Porra, era imenso. Pô, óbvio, Tijuca era o local mesmo, era um point. Muito bom, muito bom. Acho que pra mim o videogame ele demorou pra ser uma coisa tão presente assim, porque a gente não tinha videogame, eu e meu irmão, a gente... eu lembro que quando eu comecei a jogar videogame, eu jogava Atari, e eu jogava com o filho do porteiro do prédio da minha avó, que era a pessoa que eu conheci que tinha videogame. Então quando eu ia pra casa da minha avó, aí eu ia na casa A gente jogava futebol e tal, e aí um dia ele falou, não, por que você não vem aqui, vamos jogar e tal. E era quando eu conseguia jogar videogame, assim. E aí só anos depois que a gente ganhou um Turbo Game. Cara, não sei nem quem conhece Turbo Game, pois é.
Pois é, eu não sei nem onde meus pais acharam o Turbo Game, Nossa. porque eu fiquei pedindo durante mó tempão, eu queria porque queria um videogame, e aí eu pensei, bom, ou vai, né, Papai Noel ajuda aqui, ou vai ser um Master System, um Nintendo, e aí veio um Turbo Game, eu lembro, cara, não sei que videogame é esse, que eu vou falar pros meus amigos, assim, né? Quando eles me perguntar, não, ganhei um videogame de Natal, qual videogame você ganhou? Cara, assim, não vou conhecer, enfim. Mas eu lembro que tinha um jogo de tanque que era sensacional, mas era um jogo que você passava... Cara, um videogame você passava mais tempo soprando as fitas do que realmente jogando. Então, assim, mais até do que de Nintendo, outras coisas e tal. Aí, anos depois, veio acho que o Mega Drive. Aí foi uma coisa assim, de jogar muito Street Fighter, Battletoads, e aí em algum momento veio o computador, e aí acho que eu investi completamente no computador, acho que é porque era mais fácil justificar para os meus pais que eu precisava, cara, clássico, não, eu preciso do computador para fazer trabalho da escola, eu preciso do computador para fazer não sei o que lá, e aí você conseguia justificar e ter um computador melhor para poder, obviamente, rodar os jogos que você queria. E alguns jogos foram muito marcantes para mim. Civilization 2 foi um divisor de águas, porque foi o clássico só mais um turno, assim. E aí, cara, aquilo era uma coisa que eu jogava sem, sei lá quantas horas por dia, virava a noite jogando. E quem jogou sabe como é que é, aquela, assim, você tá construindo um império. E tinha aquilo de que você tá aprendendo história, você tá aprendendo um pouco sobre ciência, um pouco sobre geografia. Tinha várias coisas acontecendo, ao mesmo tempo que o jogo era fascinante. E você sempre, sei lá, tava tentando uma estratégia nova, assim. Depois disso, o vício que veio foi Diablo 2, que eu peguei o CD emprestado no amigo meu. Diogo, se estiver ouvindo isso, tô te devendo esse CD até hoje. Porque eu jogava tanto Diablo 2 do meu amigo Diogo, que o clássico que eu fazia era, eu ficava jogando, assim, não, ainda não tá tão tarde. Aí eu ouvi o barulho dos meus pais acordando, 6h30 da manhã, eles acordando, porque eu tinha virado a noite jogando. Isso é na época aí, essa geração que nasceu com a internet. Me ouça aqui uma coisa, que agora eu vou ficar irritado. Filho, você não sabe o que é ter que jogar online só entre meia-noite e 6 da manhã, porque você só pagava um pulso de internet. Senão você ia pagar minutos no telefone, a conta da internet veio no telefone. Vinha uma fortuna, entendeu? E aí você tinha que jogar entre meia-noite e 6. Era isso que eu jogava. Pra eu poder jogar online, eu jogava meia-noite e 6. Entre meia-noite e 6 da manhã, pagava um pulso só, meus pais nunca iam descobrir. Só que aí 6 da manhã eles acordavam. E cara, eu lembro assim, era um dedo no estabilizador, não faça isso, mas era um dedo no estabilizador e puxava a coberta, assim, tipo, me jogava na cama, assim, e ficava ali torcendo pra eles não descobrirem que eu tava acordado. O dia que eles tocassem no computador e vissem que tava quente, eu tava lascado. Nesse sentido, nunca fui pego. Até que um dia, para meu grande pesar, Diogo, tô te devendo esse daí. Cara, acho que eu joguei tanto Diablo 2 que o CD estourou. O CD se fragmentou dentro do drive. E, cara, eu só tô jogando assim, de repente... Cara, eu perdi o drive de CD. Eu não consegui... Eu apertei pra abrir, não abria. Eu tive que forçar com uma chave de fenda. Aí veio só uma fatia, assim, parecia uma fatia de pizza do CD inteiro. Tinha sobrado uma fatia de pizza, o resto tava dentro da minha torre. E era, sei lá, será que eu já abria computador nessa época? Acho que já, porque daí eu tive que limpar e tal. Mas aí Diablo 2 foi outro, assim, marco de cara, jogo que eu joguei muito. Cara, o jogo que eu joguei muito de PC foi Doom. Doom eu era viciado em Doom, assim, aquela coisa assim de primeira pessoa, matando aqueles monstros, aquela coisa assim, cara, mas eu joguei muito. Foram horas e horas, dias, semanas, anos jogando Doom. Agora, joguinhos assim, clássicos que eu joguei antigos, bem antigos, na época de, 386, 486, que eu tô falando, aqueles PCs bem antigos, foi Tive um 286. Indiana Jones, Prince of Persia, eram joguinhos assim, não sei se vocês lembram, Prince of Persia, lembra? Às vezes você tinha que ficar pulando, Persia, garanto, compromisso, Prince of Persia terá um programa sobre ele, pelo ponto de vista também da produção de animação. Que ele é um dos jogos que utilizou a rotoscopia como técnica. Acho que é um dos primeiros jogos de computador
utilizaram essa técnica de animação. É muito legal. Não, é legal. Pô, eu era viciado nesse jogo. Ei, vocês não falaram aqui ninguém de Counter-Strike. Vocês não era da época de vocês? Não era. Esse jogo é mais novo, já é um pouco mais novo. Eu tenho uma tradição, Counter-Strike faz parte dessa tradição. Eu tenho uma tradição em que eu vicio amigos meus em coisas que eu não me viciei. E aí, anos depois, eu descobri que eu arruinei a vida do cara. Então, Counter-Strike foi um desses. Eu tinha um amigo meu na UERJ, eu fiz informática na UERJ, tinha esse grande amigo, aliás, gostei desse onde ele tá hoje em dia, Abraão, e aí um dia eu falei, cara, tem esse jogo que eu queria jogar, e eu já joguei uma vez, é muito legal, e eu levei ele numa lan house. Cara, a criançada hoje não vai saber o que é lan house, filho, putz grilo, cara. Quem sabe? Meu Deus do céu, pra ter internet decente você tinha que ir numa loja de internet, é tipo isso, que você vende aqui, a gente vende internet, que internet? O jogo, entendeu? Vários computadores pra jogar o mesmo jogo. E aí eu fui lá na lan house, chamei esse meu amigo, e aí ele jogou, cara, ele jogou, sei lá, umas 2 horas, assim. E aí, por incrível que pareça, uma das últimas vezes que eu falei com o Abraão, e anos depois eu encontrei com ele, falei, caraca, cara, como que você tá? E aí, cara, eu encontrei com ele assim, uns 2, 3 anos depois. Não foi 1 ano, foi tipo 2 pra 3. E ele falou, cara, então, passei esses últimos 2 anos, cara, viciado em Counter-Strike, comecei um time, comecei a competir, a gente ia 6 da manhã no sábado pra Lan House, pra poder treinar, e não sei o que lá, não sei o que lá, e o moleque começou a me contar. Eu falei, tipo, eu comecei, e ele tava meio que contando tudo isso pra dizer, não, agora eu tô largando e tal, e aí tá abrindo espaço para as várias outras coisas da minha vida. Cara, eu não sabia onde eu botava a cara. Assim. Cara, assim, pô, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo, mas cara, eu sou muito bom em Counter-Strike. Sou o número 1 do mundo. Não, ele não foi o número 1 larguei meu nessa emprego, parte. larguei tudo, mas eu já tô há 2 dias sem jogar Counter-Strike. Cara, a galera pra parar de jogar e a gente faz Mas um era grupo. assim, Counter-Strike tinha um negócio assim, quem tava no meio ficava assim, viciado. Sim, Os sim. amigos que eu tinha era assim, eu conheci o Counter-Strike porque era eu e o grupo das meninas, a gente ia na Lan House resgatar os rapazes. Dizer assim, gente, faz mais de um dia que eles estão ali jogando sem parar. Aí a gente ia e falava, olha, tá na hora. E com Aí aquela cara de ficava- mendigo, né? Aquelas cabelos já tudo descabelado, com olheira funda, porque não dorme há 3 dias. O negócio era viciante. Pois é. Então, vocês estavam aí falando da internet, né? Do ligar online, do jogar online, e a Ana falou do Counter-Strike. Então, eu tinha 2 amigos que a gente jogava em rede, só que a gente não ia na Lan House. A gente literalmente botava o computador debaixo do braço, e eu não estou falando de laptop, não estou falando de notebook, eu estou falando do gabinetão de braço, ia na casa do maluco, a gente ligava 3 computadores em rede, ficava cada um jogando Counter-Strike. Né? Primeiro era Counter-Strike, depois a gente jogou X-Wing versus TIE Fighter. X-Wing, nossa, que jogo irado. Muito bom. Star Wars na veia. O X-Wing teve dos anos início dos anos 90, que era tudo praticamente poligonal, que você mas era muito bom, era muito bem feito. Aquilo ali é uma TIE Interceptor e tudo mais. Depois veio o TIE Fighter, o jogo que você podia estar com as naves do Império. E aí depois eles lançaram X-Wing versus TIE Fighter, que aí sim, foi a primeira vez que poderia se ter essa interação via rede. Né? Então aí a gente, não, vamos jogar isso aqui. Computador debaixo do braço, e aí depois do X-Wing versus TIE Fighter veio o Counter-Strike. Né? E aí era gente, divertidíssima. Era maravilhoso. Muito legal. Galera, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a minha esposa maravilhosa, Ana Karine. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer ao meu grande amigo, Gabriel Beluga. Quero agradecer ao meu grande amigo, Dot, também conhecido como Carlos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse só é o primeiro de muitos. Em breve a gente vai estar lançando outros vídeos, outros podcasts, reviews de jogos, tutorial. Cara, vai ter muita coisa. Acompanha a gente aí. Assina o canal. Ativa as notificações, o sininho, o famoso sininho, subscribe. Dá o like. Você já sabe o negócio todo. Valeu, Dá o galera. like. Obrigado aí. Tamo junto. Esses foram os Bardos de Vladivostok. Valeu! Falou, Valeu. galera!